Fala pessoas, tudo bom com vocês? Leo Talk aqui para falar sobre assuntos diversos, né? E hoje a gente vai entrar num assunto diferente aí, que é um assunto que muitos canais abordam, né? Mas aqui a gente vai ter uma abordagem diferente. Eu já vou falando de início que é debunk, tá? Não sou de ficar muito enaltecendo esses assuntos, falando que realmente é verdade. A gente vai tentar mostrar aqui como tem coisas engenhosas nas redes sociais em relação a essa coisa de alienígenas, de UFO, de objetos não identificados, e a gente vai perceber como tem gente esperta aí por aí, tá? Talvez mais pra frente, dependendo de como vai o canal, que a gente tá voltando agora, realmente, de verdade, um vídeo por semana, provavelmente todas as terças, a gente talvez comece a entrar em coisas muito mais interessantes sobre aliens do que essas coisas que a gente vai ver aqui. Tem coisas, teorias da conspiração extremamente engenhosas que a gente pode até abordar. Mas isso aqui me chamou a atenção porque cientistas descobrem uma esfera na Colômbia que estava voando lá, apareceu, e aí tem todo um programa de televisão mostrando os detalhes, o cara cientista tirando raio-x, viu que ela tava flutuando. Eu não sei se essas imagens o pessoal gravou, mas tava voando, né? Mas os caras fizeram raio-x, vários pontos, né? A gente vai ver o que são esses pontos aí depois. Aí você vê que teve aí ela não foi soldada, ela foi montada, aparentemente aqui aí seria pregos ou parafusos, né? Uma coisa muito engenhosa, né? Como você pode ver aqui a parte da frente, né? Onde tinha aqueles pontos brancos. Aqui na lateral, né, onde ela foi encaixada, tem todos esses outros pontos que parecem parafusos, uma coisa extremamente interessante, né? Aqui tá a imagem mais detalhada dessa esfera que apareceu voando na Colômbia e que gerou aí muitas teorias. A gente vai ver o quanto que o pessoal é engenhoso, o quanto o pessoal gosta desses assuntos. Mas vamos lá. A gente pode ver aqui nessas imagens que ela tem algumas escritas, tem uns triângulos, sempre com umas esferas ali dentro do triângulo. No meio parece que tem um chip, a gente fica se perguntando o que seria isso, né? Aparentemente algo muito, vamos dizer, fora desse mundo, né? Aí tá aí a esfera sendo segurada, né? Que com todos os seus detalhes. A gente não sabe muito bem o que é, mas a gente vai dar um zoom aqui e analisar friamente alguns detalhes que ela tem, porque tem coisas aqui meio estranhas. Quando a gente fala de tecnologia alienígena, a gente imagina que os caras são bem avançados. E do nada, você vê que aqueles pontos que a gente viu na primeira imagem, parece que são pregos, né? Ou seria aí taxinhas de cobre, alguma coisa. Mas tá aí os desenhos, a escrita inclusive que tem até uma marcação aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é o quanto que esses alienígenas aparentemente estão meio com a mão tremendo, né? Eu vou desenhar aqui em cima para vocês verem aqui, ó. Olha como esse desenho tá completamente diferente desse aqui, ó. A diferença entre a esfera aqui perto das paredes do triângulo, quanto são diferentes uma das outras, né? Você pode ver que o desenho aqui é meio trêmulo, o alienígena estava com um pouquinho de paxo, igual eu desenhando aqui, tudo muito estranho. A gente começa a ver isso e fala, cara, esses alienígenas estão meio perdidos. Mas o que eu digo, isso aqui é muito fácil para um cara que mexe com metais, mexer nisso aqui. Fazer um negócio desse, né? Aqui tem uma foto mais próxima e a gente consegue ver todos esses detalhes, que eu sinceramente acho extremamente inusitado, né? Toda essa tremulação aqui, essa falta de esmero desses alienígenas, tá? E claro, essa marcação aqui, ó, tudo bem torto, bem estranho. De qualquer forma, com certeza chamou atenção, porque é aquilo. Por que isso passa na TV, né? Passou na TV da Colômbia. Que é o seguinte, muita gente ganha vida com essas coisas. Falta, vamos dizer, uma matéria. Tem gente que escreve livros sobre alienígenas. E esse negócio de esfera é antigo. Já tem a esfera dos Betts, né? A misteriosa esfera dos Betts é uma pequena esfera de metal de um diâmetro de 20 centímetros e pesando aproximadamente 10 quilos, que é mais ou menos o que pesa essa aí agora. Encontrado por uma família estadunidense na Flórida em 74. É tema de muitas teorias da conspiração. A ideia já não é original. Mas por que aparecem essas coisas? Justamente porque dá matéria para muito canal de YouTube, para televisão, né? Muita gente fica teorizando, mas o que é mais engraçado, aí tá aí o tiozinho, quase um Datena, né? Um pouco mais grisalho aí falando na TV da Colômbia. Por que isso aí aparece? Porque dá Ibope, muita gente fica conversando, tem gente já falando assim, ó, cuidado, aqueles pontos que eu estou vendo lá no raio-x pode ser
ovos de alienígenas, ovos de os seres de outro planeta que vão acabar nascendo, cuidado, não abra. Tem cara que faz textão com um monte de teoria, né? Que é na verdade um processador quântico de comunicação, sistema de holográfico, né? Um monte de coisa, material avançado de construção, inteligência artificial, tudo isso através dessa esfera aqui. Lembrando que esse cara provavelmente fez esse texto com inteligência artificial, né? Tá aqui, inclusive, essa imagem, quando a gente vê aqui, a inteligência artificial ainda não tá 100%, né? Felizmente, para muita gente. Tem isso aí, ó, tudo meio torto. Então a inteligência artificial fez isso para ele, fez o texto para ele, postou, e muita gente indo atrás e dando like, retweetando. O pessoal adora teoria da conspiração. Só que vamos brincar de inteligência artificial. Quando isso aí, eu assisti o programa, postaram no X, né? E eu assisti, e o cara, ele começa a analisar todo o raio-x, como a gente viu, até mostrar as imagens novamente aqui. Olha o raio-x, os pontos, né? Você vê que não tem nada dentro dessa bola, né? Aparentemente capta tudo, mas só parafuso, e ela aparentemente nada de muito interessante dentro dela. Ninguém abriu, inclusive, vamos dizer que é muito difícil. Mas nesse programa aí, o que o cara disse? Ele disse várias coisas sobre como a esfera foi construída de uma forma misteriosa, ela é muito densa, não tem soldas, né? Não foi soldada, é só realmente parafusos, pregos. Só que quando o cara pega, vamos dizer, aparentemente pega aí uma coisa dessa, ele tem que fazer vários testes, né? Primeiro, tem que ter análise de composição química, né? Espectrometria da massa. Tem que ver os isótopos, né? Verificar se há proporções diferentes nas encontradas da Terra, se é uma coisa relacionada ao que tem com a Terra, se é uma coisa única. Cristalografia, estrutura, difração de raios, né? Para determinar a estrutura atômica do metal. Tem que ver realmente se é uma coisa fora desse mundo, dentre outros tipos. Mas em nenhum momento o programa da TV, lá da Atena Grisalho, falou nada sobre isso. Só falou que é denso, que é uma coisa absurda, que não é soldada, sendo que, pra você ver como, vamos dizer, os detalhes dessa esfera são bem trêmulos, isso aqui foi tudo feito à mão. Então não teve nenhum CNC, que é aquelas máquinas de corte feita por computador para deixar tudo bem alinhado, nem isso fizeram. Eles simplesmente pegaram, não usaram nenhuma máquina laser com computador, nada, fizeram tudo na mão, fizeram uns desenhos aleatórios aqui para dizer que é um tipo de escrita, né? Jogaram lá no meio do mato. A televisão da Colômbia pegou isso aqui, fez um maior barulho, e o pessoal na internet totalmente doido, falando desse monte de coisa. Sendo que simplesmente tem vários testes que deveriam ser feitos, mas o cara nunca cita esses testes, porque ele simplesmente está pouco se lixando. É tudo para realmente dar ibope, e talvez se crescer bastante. Tem gente que faz até livro, né, sobre alienígenas, essas coisas tão perigosas que aparecem aqui na Terra, né? Mas lembrando, se a esfera tivesse, por exemplo, ligações moleculares incomuns, né, átomos de elementos não naturais da Terra ou isótopos raros, isso seria um sinal fortíssimo de origem não terrestre. Não fizeram nada disso. Se fosse aço inox simples, liga de alumínio comum ou, né, algo facilmente replicável, poderia ser descartado como artefato terrestre. Mas nada disso foi falado nesse programa da Colômbia. Nada disso foi levantado. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas percebam que realmente foi tudo um grande hoax. É tudo uma grande palhaçada para conseguir um pouco de ibope. Com certeza, não sei, tá? Muitos canais vão abordar isso aqui como algo extremamente misterioso, e a questão das pessoas por entretenimento, né? Adoram isso aqui. Os alienígenas apareceram com uma bola, né? O Globo de Ouro aí do Ronaldinho Gaúcho apareceu voando, né? Com esses detalhes muito bem feitos aí, né? Essa foto aqui mostra melhor. Olha esse triângulo aqui, a distância da esfera aqui, ó. E olha só a diferença desse aqui, ó. Totalmente feito à mão isso aqui, né? Vamos dizer assim, é curioso, né? Aquela americana que a gente viu lá de 74 não tinha nada de especial, né? Você vê que era uma esfera, deve ser até de alumínio prensado, né? Tinha tudo, inclusive tem alguns desafios aí no YouTube de pegar pedaço de alumínio, né? E fazer uma esfera o mais redonda possível. De qualquer forma, veja como é a humanidade, né? Existem várias teorias interessantíssimas que a gente pode abordar em outros vídeos em relação a alienígenas, que eu gosto mais daquelas. Tem uns casos muito legais, como o Phoenix Lights e tal, que a gente pode até abordar,
mas eu acho muito mais interessante quando eles é uma coisa mais mística, né? Que os alienígenas na verdade não estão no espaço, estão em outra dimensão, né? Tem toda aquela questão que a gente vive numa realidade paralela, né? Numa simulação, na verdade. Então tem várias teorias interessantíssimas, mas isso aqui é o que mais chama atenção. Então apareceu para mim, apareceu no New York Post, então, ou seja, apareceu na Colômbia, vai viajando o mundo todo, o pessoal vive falando disso aqui. E é como é fácil, né? Aí chega o pessoal, já começa com uns papos muito estranhos assim. Aí chega um cara com texto, aí já aparece aí para os caras fazerem um textão desse tamanho aqui. E o pessoal consegue dar aquele engajamento. Mas eu não gosto dessas coisas. E por isso que eu tô aqui fazendo só esse videozinho, nem pra gente fazer a volta do Lilo Talk semanalmente, 100% agora. E a gente abordar temas diversos aqui, né? Lá nos outros canais a gente fala muito de política, a gente vai falar aqui de umas coisas aleatórias. Então tudo que a gente vê durante a semana aí, que é um negócio sem sentido, seja de não só alienígena, mas de qualquer outra coisa, vai depender aí do fluxo das ideias que a gente montar, a gente vai trazer aqui no canal, só para dar debunk mesmo, tá? Provavelmente, como vocês sabem, ufologia, né? É sempre aquele papo. Eles falam, os sérios mesmo falam que nunca confirmaram nada. Então é muito fácil fazer debunk, ainda mais de, vamos dizer assim, essas coisas que aparecem feitas à mão, né? Mas enfim, galera, muito obrigado pela sua visita. Estamos de volta realmente agora com o Lilo Talk. Então vai ser terça-feira Lilo Talk, quinta-feira Libertas Nova com algum tema sobre política. E claro, o meu canal principal sempre com notícias, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.